Fala galera, tudo bem? Tudo jóia aí? Iniciando aqui mais um Discute Sim Podcast. Nosso programinha aí tá bombando, os cortes estão fantásticos e hoje aqui a gente vai fazer algo diferente, né? Porque a gente vem tratando de futebol, política, religião e hoje a gente tem uma novidade aqui para a gente misturar tudo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre música também, né? Sobre a música gospel, sobre pagode, sobre o samba, sobre diversas fontes aí da música. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, um irmãozão meu. Esse cara fez parte da minha adolescência, da mocidade. A gente conversava muito, batia papo, dava risada, época muito boa. E ele aceitou o convite de estar aqui com a gente. André Espiga, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui para a gente ir nessa jornada aí, conversar um pouquinho da sua história, cara. Opa, uma boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui, sou grato. Poxa, faço das suas palavras as minhas. A gente cresceu junto aí, tivemos uma infância maravilhosa, voltado ao esporte, a músicas, né, os churrasquinhos, sempre com a música, com as risadas, com as histórias, né, que são muitas. E para mim é um prazer estar aqui, sou grato, já glorificando a Deus por esse momento. Que bacana, André. E aí, cara, já abrindo para falar um pouquinho de sua história, a gente conhece um pouco, né? Hoje você estava até me falando aqui, né? O André de muitas vertentes, né? Professor, Amém. professor de música, músico. Eu sei que tem as composições, Algumas né? coisinhas assim. Isso. Se converteu, a gente vai falar um pouco disso também, cara. E tenho certeza que vai ser fantástico. Para a gente começar, cara, pode falar um pouquinho aí da sua trajetória, de como começou o seu contato com a música, cara. Bom, nascido e criado lá no bairro Vila Rica, né? Tive o privilégio também. Eu não pude conhecer o meu pai verdadeiro, mas falam que o Luizão foi um grande músico também, Luiz. E me deu, tanto as poucas vezes que veio me ver, me deu um violão, eu tinha por volta de 4, 5 anos. E na rua tinha alguns que arranhavam, né? Não vou citar os nomes aqui, mas a gente ia lá, copiava. A época nossa não tinha internet, não tinha... Era ir na banquinha, comprar uma revistinha, aprender uns acordes, arranhar. Tinha uns programas também de televisão que eu gostava de assistir para poder ver os grandes músicos, né? Para estar vendo no braço como que tocava, aquela coisa toda. E fui aprendendo na raça, sozinho, de ouvido, até ver que o caminho era este. Pude ter alguns professores ali na adolescência, como o Fernandinho do cavaco, violão, lá que era, na época ele morava no Nóbrega, o Wagner Seller também, o irmão, guitarrista, jazzista. E aí fui aprofundando até prestar Dr. Carlos Campos Tatuí em 96 a 2000, ter passado, aprendido muitas coisas boas, pena que lá não dá licenciatura, né? Um dos melhores cursos de música do Brasil, porém a gente não segue licenciatura para dar aula técnica, aula profissional do instrumento. Mas sempre tocando, sempre acompanhando um grupinho aqui, outro grupinho ali. Passei por muitos grupos de Campinas, até ver que o caminho era este, que era uma profissão, e investir nisso, ter tido uma oportunidade de fazer um curso acadêmico, né, na CNCM lá em Tatuapé. Na época o dono da escola era o professor Roberto Bueno, uma escola fantástica de música no qual me formei, né? Sempre toquei, sempre pude também produzir algumas coisas, alguns discos de cantores anônimos, grupos também bons, me formar e até hoje
Hoje em dia estou nos servidores, né? Inclusive 20 anos de casa. Quero agradecer toda a direção, ao atual presidente Marcos Clemente, Marcão, o saudoso presidente Ângelo Colombari, que ficou mais de 50 anos lá presidindo um clube maravilhoso, né? Associação de Servidores Públicos Municipais de Campinas. E estou até hoje fazendo meus frees, né? Junto com a galera que eu dou mais prioridade, que são parceiros de há 30 anos com eles, um grupo Contágio. Alô, Fofo, alô, Yuri, Pedrinho e os demais que passaram também. O saudoso Fernandão. Alô, Gustavo do Surdo, o Dedé, alô, Dedé. E sou muito grato a Deus por toda a oportunidade profissional, por trilhar esses caminhos que me deram muita honra. Ô André, que bacana, né, cara? E a gente que acompanhou, assim, né, desde ali do início, de ver você, né, começando a trajetória, a gente percebe que é um dom mesmo, né, cara? Porque, assim, eu lembro uma vez de brincadeira, não lembro como chegou lá, chegou na sua mão, a gente sentado lá na calçada e tal, chegou na sua mão um birimbau de capoeira. Olha que, né, que a gente vai lembrar aí. E você achou ali, não tinha nada para tocar, achou uma pedrinha ali, cara, e você conseguiu tirar som do instrumento, velho. Ah, sim. Então, a minha infância também, minha tia teve uns patrões, né, que ele foi um dos melhores médicos já do Brasil, assim, sabe? Saudoso Dr. Hudson. E ele também, ele era mestre no Kung Fu, tudo, pude aprender, amam luta, pude aprender muitas artes marciais com ele. E o lance eu fiz capoeira também com o mestre Ju. Mestre Ju. Tinha um projeto que ele ia dar aula lá na Vila Rica. E aí pude também aprender esse instrumento. Sempre eu tive facilidade de tocar, de qualquer instrumento que dava na minha mão saía som. Você falou, é dom, pode ser. E o mestre Ju, aí eu dava aula de capoeira, eu ficava fuçando os biribais, mas aquele dia lá fazia muito tempo que eu não tinha tocado, mas assim, acho que ficou na cabeça. Aí tirei sim um som, o contratempo, que na verdade é uma moedinha, uma pedra, né? Junto com a varetinha, pude tirar algum sonzinho ali, ainda mais sendo corda, né? Corda me fascina, mas que bacana. Os dom é uma coisa mesmo assim, que a gente fala uma dádiva, né? Acho que vem não tenho certeza absoluta que é de Deus, a própria Bíblia fala dos dons. Que eu pude ver também que, assim, do jeito, a técnica, nunca ninguém ensinou, por exemplo, vocês jogarem bola do jeito que jogava. A gente, vamos falar aqui do Roger, do Rafa ali, né? Você, seus tios todos, tanto é que tinha um time, os irmãos. Era um talento puro. Que dom aquilo, gente. Todos eram bons de bola mesmo, tocava, parecia. É dom, né? O esporte ali, tanto é que pôde sair muitos atletas, né? No caso que são exemplos, né? Para o nosso bairro que, perante a sociedade toda, assim, era um bairro temido, falado, mas ali tinha Deus no coração de muitas pessoas que tornaram excelentes profissionais, exemplos. E por ser um bairro pequeno, a gente pôde ver esses dons dessas pessoas geniosas. Eu sempre falo isso da Vila, né, Dé? Eu falo assim, cara, a Vila tem uma fama, né, negativa em algum ponto, mas a gente conseguiu ver muitas pessoas e ver ainda, né, que tem esse talento e saíram para viver a respeito desses dons, né, cara? E aí, André, eu já quero, assim, perguntar para você qual que foi suas influências, cara, porque a gente sabe que você foi um cara que se tornou, assim, uma referência na MPB, no pagode, no samba, né? E quem que foi ali, desde pequeno, que te influenciou? Quem que você via, que você falava, cara, quero tocar igual esse cara aí, quero chegar nesse patamar? Quem que te influenciou no samba? Bom,
presente assim diretamente de ver, ainda mais nessas épocas que tinha comício, né? Que tinha shows mícios assim que iam nos bairros, na época de eleição. Antigamente tinha muito disso. Tão presentes assim que eu via, eu não acreditava. Falei, poxa, será que um dia eu vou tocar assim? Olhava, via, admirava. Por exemplo, eu tenho uma imagem gravada na cabeça, por exemplo, o Cotinha do Cavaco, sabe? O Niva do Partido Alto, o Beto Carioca do Aparrô. Tô falando assim de cantores que tocavam cavaquinhos, que eu também toco cavaco, amo esse instrumento, mas ficou como espiga do violão pelo fato de trabalhar mais com o violão, mas amo também o cavaquinho, toquei bastante, gosto. Hoje em dia eu uso mais para aula e gravações, mas eu via, achava genial esses caras, falava, meu, como que pode? Olha como que toca, tá? E assim na televisão, os programas que tinha na minha época, que era Chacrinha, Clube do Bolinha, etc., Globo de Ouro, eu era encantado, fascinado pelo Djavan, tá? O Gilberto Gil, sabe? João Bosco, né? Será que eu vou tocar violão assim? Ó, que acorde é aquilo? Que harmonia é aquela? As letras incríveis, sabe? Que falava de tudo, mas de uma maneira tão assim incrível. Essas foram minhas referências assim na infância, na adolescência. Tanto é que no quartinho que a gente fala quando vai estudar, ficava pensando muito nisso. Via, por exemplo, dessa relação direta, um comício que teve com o Tom Maior foi lá no bairro, na Vila Rica, eu lembro. Tocava já, tinha até uns grupinhos, mas assim, bem iniciante e tal. O show do Tom Maior, eu ficava olhando pro braço, via que talento, que dom que por exemplo, Cotinha. De eu chegar em casa, pegar as revistinhas, tentar montar aqueles acordes, falar que coisa interessante é essa. Como toca, que mão direita, que, né, junção. E com a experiência, Deus proporcionou eu poder tocar com todos eles, né? Por exemplo, mesmo Partido Alto, 20 anos do Partido Alto, o CD foi eu quem produzi, arranjei lá 11 faixas que eles fizeram, né? Aí os demais maestros também, arranjadores, o Prince e o André fizeram outras faixas e ficou excelente, regravações, mas com nossa roupagem, com nossos arranjos. E ali gravando, vendo o Niva cantar, eu lembrando disso, falei, puxa, vi ele no palco, né? Minha referência hoje sobre essa responsabilidade de escrever, de arranjar uns hinos que de repente marcaram muito meu início na música, né? O Beto Carioca, eu sou suspeito, aquilo ele deixou muito discípulos, a gente costuma falar, né? O Beto foi responsável por carreira de muita gente até hoje. E ele mesmo me jogava em ninhos de cobra, assim, né? De maneira que eu pude acompanhar artistas através dele, né? Arlindo Cruz, Almir Neto, Reinaldo, muitas das festas que ele fazia ali, às vezes em bares, não precisa trazer violão, tem meu violão aqui, pô, espiga, eu garanto que dava essa responsabilidade, né? E só que eu fazia a lição de casa, um dia mesmo, ele falou, ó, espiga, vai vir Royce Cavaco, escuta as músicas lá. E ele, o Beto, era colecionador de CDs, discos, mas me encheu de obra por exemplo, do Royce Cavaco para eu ouvir na semana e o Royce falar os tons ou a música e sair acompanhando. Então, foi uma marca muito forte, através disso sou muito grato, né, que saudoso Beto Carioca, por essa fase maravilhosa da vida, né? Poxa. Que bacana, cara, é excelente isso. E aí você falou um pouquinho de Djavan, a gente não podia fazer diferente. Se você Meu puder aí, Deus. pedir uma Só um palhinha aí pedacinho aqui. do Djavan, um Não ensaiei pedacinho aí, muito. Foi uma para coisa. que nosso pessoal aí possa acompanhar o talento do André. Sim. Vamos lá então. Tem
Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Pode ser, se é assim, deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Quer saber se é assim? Você tem que largar a mão do não, soltar essa loucadez de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabeceu nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1, sei lá que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, empresta o dragão, dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Hey. Seu erro. Churururu, hey. Que isso, velho. Você tá maluco. Aí é maestro. Bom demais, né? Treinado aqui, pegou meio de surpresa. Mas como a gente é muito fã, uma coisa que a gente escuta em casa, às vezes lavando uma louça, às vezes varrendo uma casa, a gente bota lá. Sem contar também, né? Eu sou muito fã, mas muito fã dos hinos da harpa. E eu ouço os hinos da harpa, com alguns cantores atuais, uns arranjos típicos de hoje, voltado, sabe, por jazz, blues, assim, meio que MPB, musicalidade brasileira. Eu fico admirado, encantado, né, com a mensagem através e o ritmo que, como se diz, seduz pela, como se diz, concordância musical entre melodia, harmonia, rítmica, fascina. É fantástico. Só que aí tem um lance da adoração, né? O louvor, Isso. que aí está acima de tudo. Aqui eu tenho que vigiar, às vezes quando estou na igreja, porque como Deus tem levantado muitos, acho que a gente até falou isso aqui nos bastidores, né? Músicos de igreja que assim estão tecnicamente estão em primeiro. Glória a Deus por isso. Aquilo é talento, dom e unção. É isso aí, é isso Porque eu fico... Gente, de Campinas, eu não poderia de falar. Lógico, vou para a parte da adoração, lógico, tem que, né, estar lá. O louvor é uma expressão, né, de adoração. Mas, como eu estudei música, tenho um ouvido muito sensível, então eu acabo prestando atenção que não deveria, né? Estou ali para adorar, mas acaba virando uma parte técnica, sabe? E eu glorifico a Deus pela cantora Dilian de Campinas. Quando ela vai lá na Assembleia, eu frequento a Assembleia de Deus de quarta-feira, culto de libertação, a sede. Eu amo aquela obra já tem quase 30 anos. E a gente vê bastante não crente que vai de quarta-feira lá com roupa de trabalho e tal, tudo. E eu amo ir lá, sempre que eu folgo de quarta-feira, eu amo ir lá. E quando a Dília aparece por lá, meu potência, Deus, né? A hora que eu me vejo, eu estou chorando, porque assim, às vezes eu falo que unção, né? Que às vezes louvores que a gente conhece, que eu acabei de falar, de uma forma bem expressiva musical, e glorifica a Deus por esses jovens músicos, cantores de igreja.
Eu queria também aqui pôr uma observação e glorificar a Deus pela vida de pastores e dirigentes assim da igreja que abençoa essa classe musical, sabe? Porque ali você vê que tem um tempo em casa de estudar, se dedicar, às vezes fazer um curso mais avançado, e os pastores acabam, tipo assim, abençoando de uma forma ou salarial, porque assim, todos aqueles músicos têm sua vida pessoal, têm seus gastos pessoais, né? E tem que comer, tem que pagar sua luz, sua conta pessoal. E é muita sabedoria da igreja, do pastor, em ajudar essa classe. Eu conheço bastante denominações que ajudam os músicos para eles poderem ter uma estabilidade. Porque senão, o que acontece? É uma posição que a gente às vezes está de fora, a gente vê esses músicos que Deus levantou para a obra, não deixam de ser profissionais, acabam tendo que partir para o secular. Vamos pegar aí os mais tradicional para o mundo. Sim. Sabe? Mesmo estando lá nos seus shows, acompanhando às vezes artistas, músicos evangélicos, não bebendo, não se prostituindo, não fazendo nada de errado, não usando droga, ali para ganhar o seu ganha-pão. Mas sabendo que de repente está num ministério imenso, que aquilo que ele está ganhando poderia estar dando uma estabilidade para a vida, para não passar, porque ele está ali por necessidade, às vezes largando a família em casa, né? E podendo até 100% na igreja. Porque às vezes o músico que está tocando secularmente por aí, melhor dizendo, tocando no mundo, deixa de tocar na igreja. Porque eles falam, poxa, como falam, da mesma fonte não sai 2 tipos de água, né? Sai uma só. Eles têm isso em mente. E também não é legal. Fala, parece que eu vi ele ontem tocando na televisão com não sei quem, ou num programa tal. E hoje está aqui louvando, né? Eu tocando na igreja. Então, às vezes fica... Então, vamos orar aí, quem tiver fé, interceder aí pelos pastores, pelos dirigentes das denominações, para que dê uma atenção, para que abençoe a vida de um instrumentista, de um músico de igreja, seja ele cantor, seja ele guitarrista, baixista, um músico em geral. Vamos abençoar a vida desse povo. E até, né, Dé, a gente vê assim, tanto os dirigentes, pastores, lógico, mas o irmão que de repente tem condição e conhece um músico, um levita, né, cara? Porque eu acho que tudo também gira em torno do investimento. Porque às vezes um violão bom, né? Sim, que ele vai usar ali para tá louvando, um investimento nisso, numa aula para melhorar, essas coisas. Então, acho que cabe realmente, o que você disse aí, é um alerta, né, para a gente, né, cara, para o pessoal cristão. E aí, já falar um pouquinho disso, André, como que foi, assim, essa parte de você conhecer a Cristo mais de perto, a parte da conversão, de estar ali junto, né, na igreja, no ministério, participando. Fala um pouquinho para a gente desse momento também. Opa, vamos lá, desde as raízes. Bom, ali na infância, tudo, né? Minha família, a maioria católicos, tal, tudo, ninguém tinha de fato aceitado Jesus, né? Mas tendo assim, o privilégio, tendo essa aproximação, como você mesmo disse, vocês foram os primeiros a se converterem através dos seus pais, que eu amo demais. Tia Sônia, tia Rose. Tia Rose, tio Cissão, a turma... saudoso tio Gaspar, que puderam, de forma assim, já anunciar para a gente o amor de Cristo. Eu lembro a Rose, uma paciência, ali um esforço, né? Porque, os filhos, né? O Roger, o Rafa, o Matheus, o Du, ali, e a gente também que sempre andou junto,
tá falando de Jesus pra gente, não teve como fugir, né? A primeira a se converter foi minha tia, que acabou levando todo mundo, minha tia Fá, Fazinha, que cara. hoje é pastora, Cara, tem o que Ministério benção, das que Crianças mulher. dela. Que Os benção, cultos Fá. são todo sábado à tarde lá na casa, na garagem da minha mãe. A obra, o projeto é lá. E através dessas crianças já houve muitos pais que também se converteram, muitos pais que saíram da droga, que presos lá aceitaram Jesus. Então, glorifico a Deus por isso. E foi assim, aí não teve como correr. Não tem, porque é tão maravilhoso, acaba completando, né, a nossa vida. Mas eu sempre falo, eu glorifico a Deus por ter crescido ali e, de fato, ser instruído pela tua família, né? A nossa família, né? E graças a Deus, foi isso. O Isso Dei, você até comentou, né, do pastor, do projeto, porque assim, né, cara, você ter esse dia a dia junto com um pastor é fantástico, né? Você poder sim, aproveitar disso, né, cara? eu Fala um sou pouquinho grato a dele Deus também. por esse privilégio. O meu pastor é o pastor José Roberto Leme, da Assembleia de Deus Aninipo, tá? Nossa igreja fica lá em Hortolândia. E esse fato de ser profissional, de trabalhar, também tem outros dons também que, pela obediência, venham cumprindo as promessas, né, de Deus na minha vida. Tenho um privilégio de estar todo dia. Meu pastor, ele é professor de musculação lá nos servidores públicos, conhecido como Pastor Zeca, ou Zeca, né, professor Zeca lá nos servidores. E eu mexo com o departamento de música, né, no qual eu falei 20 anos lá de casa. Tenho um privilégio de estar quase todos os dias com meu pastor. E às vezes até treinar junto com ele. E é só com os treinos assim, é força, a hipertrofia e uma palavrinha, um conselho. Vigia aqui, ora mais aqui. É isso aí, é Então, pastor. pastor é pastor, né? E eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, pelo exemplo de homem de Deus. Glorifico a Deus pela vida dele. Que ele cumpre certinho o que o pastor tem com suas ovelhas, né? Que é a proteção, promoção e provisão. Legal, cara. Interessante isso, né? A proteção tá ali defendendo a ovelha, passando uma mensagem. A promoção, pregando a palavra para você se promover para a vida eterna, né? E a provisão, olha, vigia isso aqui. Andrezinho, como é que tá a noitada? Deus tem um chamado na sua vida, até quando você vai trabalhar na noite, até quando? Então, glorifica a Deus pela vida do meu pastor. E já deixa eu falar aqui para a gente entrar nessa parte aí de, né, de evangelismo. A gente entende também que a música, né, é uma forma também de evangelismo, assim, tudo. Se mais uma vez não for pedir muito, para você já puxar um da arca, que você disse aí que A gosta, Darpa cristã. algum louvor, Nossa, isso, que você quer gosta ver? bastante Eu vou aí. fazer numa levada aqui mais MPB, voz, violão, mas foi gravado em samba também, pro nosso irmão em Cristo, Vaguinho, que era dos Vaguinho. Morenos, lá do Rio de Janeiro. Alô, Vaguinho, Rio de Janeiro. E CDs fantásticos, gente, eu ouço no carro, batucada. Ele não deixou nada a desejar da brasilidade do samba brasileiro ali, com os cavaquinhos na cara, cuíca, batucada, louvando o jeito melhor. Tanto é que tem uma música que ele cita, Salmo 150, que todo ser que respira Louve ao Senhor. louve ao Senhor. Ele mencionou isso na música dele e do jeito que ele é. Tipo assim, ele faz o melhor do jeito que ele dá o melhor para Cristo do jeito que ele é. Tocando samba,
ficou muito bom. Então, com esse exemplo dele aí, eu vou tocar do jeito que eu faço, né, as músicas. Mas é bem conhecido. Quem está em casa aí vai lembrar. Quem estiver nos assistindo vai lembrar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Cara, fica bonito demais, é bênção pura, né, André? Cara, que coisa Isso, linda. Encontro doméstico, o culto doméstico, ser um violãozinho, voz, pessoal cantando junto, aplaudindo, tudo. Só vou pedir perdão aí um pouco pela voz cansada, essa noite trabalhei, dormi pouco, semana de prova, trabalho, fim de ano, então a gente está meio que sobrecarregado, mas tudo dentro do padrão da normalidade, né? Ele é humilde demais, ele é humilde demais. Não, é sério. Deixa eu já te fazer uma pergunta aqui, até uma pergunta para corte aí, né? O Brunão tá ali, ó, só de olho, o Brunão que gosta, né, de fazer ali essa parte dos cortes lá na edição para o Instagram. Qual que é o conceito que você tem, André? Assim, e se você acredita, na verdade, que o cristão ele pode cantar música secular também, né? Porque isso é assunto que você até falou um pouquinho, mas que às vezes causa polêmica. Ah, o cara é crente, é cristão e fica cantando música do mundo. O que você tem desse conceito aí, Dé? Tenho. Vamos falar primeiro da idolatria, né? Qualquer coisa pode se tornar idolatria, desde que você coloque Deus em segundos planos, tá? Idolatria não é só de música secular, também de às vezes você idolatrar demais um objeto ou seu time de futebol, aí entra o esporte. Calma, bota Deus em primeiro. Pode gostar, pode torcer, pode, tudo bem, mas de isso que Deus seja primeiro é que não se torna idolatria. Bom, música secular. A música secular, quando é passada uma mensagem, eu conheci, aliás, foram meus alunos, filhos de pastor da Assembleia de Deus, Mistério Belém, foram meus alunos, já estão na 5ª ou 6ª geração de pastores, nascido no berço evangélico, pentecostal. E o menino, o sonho dele era tocar Aquarela do Toquinho, no violão, sendo filho de pastor. Um dia ele pediu para mim um arranjo, tudo, ele já era um pouquinho avançado, passei para ele lá, que é meio que... tem essas técnicas, né? Uma folha qualquer. E ele falou assim, eu mostrei, meu pai perguntou, essa música não é da igreja, tal, tudo. E ele, com todo respeito ao pai, tudo, falou, pai, já viu essa letra? Não fala nada do mundo, fala de pintura, disso, de coisa, de aquarela. E a mensagem é bonita. E o toque, o instrumento fica bonito. O pai, com muita sabedoria, falou, de fato, filho, não vejo um problema nessa música. Então, dali, eu pude reparar, assim, tem muitas músicas boas secular
de repente fala de uma coisa ou outra que não tem idolatria e nem de outros deuses, e enfim, não tem problema nenhum. Até, por exemplo, todos os músicos cristãos, no seu estudo profundo de música, seja técnico, seja acadêmico, seja livre, curso livre de música, estudaram gêneros que é música secular. Não foi totalmente só gospel, só harpa, tirando a congregação, né? Que a congregação, eles têm métodos do início, só via harpa, né? Só dentro do padrão cristão, né? Tanto é que a orquestra de lá é uma das maiores do Brasil, sabe? Os músicos, os cursos são formidáveis, né? Que abrange mais sopro e cordas e percussão, né? Sopro, corda e percussão, instrumentos de orquestra. Excepcionais. Para o lado popular, alguns, por exemplo, tem bastante alunos da congregação cristã que passam comigo, são excelentes, que Deus abençoe, que não tem como fugir. Eu falo, olha, esse teminha aqui, por exemplo, quando estão estudando música clássica, tem o Bach, tem Heitor Villa-Lobos, são peças escritas por eles que foram maestros, músicos seculares. E não tem problema nenhum. Mas desta forma. Agora, se a pessoa é conhecedora da palavra, se a pessoa ela tem que ter essa como se diz? Esse discernimento. Isso, por exemplo. Não. Falou de uma coisa, de uma idolatria, muita coisa, muito... Você está entendendo? Por isso que, assim, nós, brasileiros, a gente tem que vigiar que tem muitas músicas da atualidade, modismo, que tá... Nossa, isso daí não é nem para estar... Se você está passando em frente de uma casa, está tendo churrasco, o pessoal está ali, você vê que é muito baixo calão, misturado com pornografia, com ofensa, com depravação. Meu, isso aí eu acho que não é nem música. Eu considero, sabe, expressão de baixo calão, infelizmente. Tá? O pessoal está numa vibe lá, tal. Então aí já não dá nem para estudar. Eu procuro nem ouvir, né? Mas que Deus abençoe a todos, que possam, de fato, um dia se conscientizarem, né? E que, assim, esse mundo a passagem aqui é rápida. E sabe o que eu vejo, né? Até cabe, né? Porque eu não sou muito de dar a minha opinião nisso, mas como o assunto é pertinente, né? E a gente tem alguns grupos, a gente, né, sempre fala de diversos assuntos e a gente já chegou a falar disso, né? E eu acho que a igreja tem quebrado, de certa forma, alguns paradigmas a respeito disso. Por quê? Porque a gente percebe assim, é o que você falou, né? Hoje existem letras, né, de músicas que as pessoas falam que são músicas, mas que não são músicas, né? Que falam da depravação né, da mulher, que falam um monte de coisa aí, e usa até palavrão, baixo calão. E aí você pega, por exemplo, que nem você falou, uma letra como Aquarela, uma letra, de repente, de um sertanejo que está contando a história do sertão, que está contando... Legal. Né, cara? Eu acho que isso, de certa forma, é a pessoa, o ser humano, usando o dom que Deus deu, independente do que ele está cantando no sentido positivo. Então, o cara está lá, cara, contando a história que ele passou na infância, tal. O próprio, próprio samba que canta, de repente, uma relação de marido e mulher, mas uma relação cotidiana, sem essa depravação que a gente vê em alguns ritmos, que não dá nem pra gente ouvir, cara. A gente que tem filho pequeno, principalmente, tem lugar, tem música que, se você tá numa rádio, começa a tocar, você tem que baixar ali, porque você vai falar, pô, criança não vai entender isso, né? E, de certa forma, então, acho que isso muito interessante, tem se quebrado esse paradigma. E outro, né, na outra vertente, a própria igreja, André, eu tenho... Né, eu sou membro de uma igreja grande, da Lagoinha Campinas, né, cara? Amém. A igreja tem
se profissionalizado nisso, cara. A gente estava até falando isso antes aqui, né? Não é, eu toco e vou lá no louvor. Porque, assim, se a gente tem isso como adoração, né, como levita, a gente, lógico, a gente tem que fazer da melhor forma. E se hoje a igreja tem condição de se especializar, de montar uma banda que vai tocar, eu vejo na igreja, por exemplo. Na igreja, André, são vários conjuntos, né? Nunca é a mesma pessoa só, né? Sempre tem vários vocal, os caras do baixo, da bateria, sempre troca, né? Cada culto troca, mas são muito profissionais. E isso também, assim, no meu entender, foi algo muito positivo para a igreja. O que você acha disso? Perfeito. O pessoal tem se dedicado bastante, né? Porque para Deus tem que ser o melhor. E volto a dizer aos pastores, dá uma atenção melhor para esse povo, porque para ser aquela coisa agradável, afinada, perfeita, né? Da gente se ouvir, ver a expressão, ver. Ali foi dedicado sim estudo, não é qualquer um. As igrejas cresceram muito nisso, está cada vez melhor. Tá? As igrejinhas pequenas, mesmo assim, o pessoal tem preocupado em buscar, em aprender, em estudar, né? E eu acho que continuo com essa. Não é apelação, sabe? É um pedido que eu venho intercedendo, que eu conheço muitos músicos, por exemplo, vou falar aqui, a Nazareno Central, né? Oh, pelo amor de Que Deus. encanto, que coisa Referência, linda, né, cara? Pra referência gente dessa. também. Eu quando menor, ia muito, cara. Isso, eu soube porque eu tive tenho amigo que pude tocar até carnaval junto, eu não vou citar o nome, né? Mas que hoje toca lá e é remunerado. Isso é muito bom, porque tá lá. E é um dos melhores músicos do Brasil. Olha só. Então é aquele, como se diz, aquele encantamento de você ver aquela obra linda da parte do louvor. Isso, de certa forma, né, é o que eu falo também, por exemplo, as igrejas hoje, ela não é que às vezes as pessoas já falam assim, o mundo está entrando na igreja. Não, não vejo dessa forma. Eu vejo, por exemplo, uma forma das igrejas atraírem ou segurarem jovens. Ela precisa se modernizar de alguma forma, Creio. porque né, o jovem, talvez num perfil muito tradicional, ele não quer ficar naquele ambiente. Entendeu? Concordo. E a gente consegue fazer isso através da palavra de Deus, através de um louvor, entendeu? Diferente. Eu sou testemunho disso, André. O meu filho, eu era de um ministério, e o meu filho, quando jovem, passou a frequentar a Lagoinha. Que E benção. ele dava testemunho. Pai, mas é bacana, tem sido bênção para mim e tal. E a gente, lógico, a gente conversando em família, falou: não, Pedro tem ido lá, se sentiu muito bem, Isso é então bom. vamos para lá. E fomos para lá, Isso. estamos lá 2 anos, tudo. Cara, é um lugar assim que tem o perfil para jovem. Entendeu? Amém. Muita atividade, muita coisa bacana para jovem. Então, acho que isso também realmente é importante as igrejas enxergar isso, porque é instrumento de conversão, de trazer o pessoal para dentro aí da igreja. E já deixa eu te falar outra coisa, André. Mudando um pouquinho aqui, que é né, mais um tema aí do nosso programa, saindo um pouquinho dessa parte da religião e entrando numa parte que é polêmica, André. A política, cara. A política. E aí eu já quero perguntar aqui para você, né? Você, assim, como músico, artista, você também tem por característica se posicionar politicamente? O André é um cara que fala de política ou prefere se resguardar? Eu falo sim. Eu falo, mas lembra que eu falei da idolatria, nunca idolatrando, mas sempre e nunca também pessoalmente, defendendo uma bandeira, porque é tradição, não vou mudar de opinião, independentemente do que quem fosse candidatar. Não, eu sou essa bandeira, eu seguro. Não, 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 não. Mesmo porque nessa parte a gente pode ser egoísta. A gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem amigos. Então, para essa nação direcionar o caminho que
sem corrupção, sem falcatrua, sem isso e aquilo, a gente não pode pensar, porque eu sou de Só na gente, né? Só no sou de eu, né? tal partido, independentemente quem e segurar a bandeira e não. Eu penso no certo que as coisas, embora bem complicadas, né, tá cada vez mais complicadas, a gente está vendo, né? Porém, eu creio que Deus não perdeu o controle de tudo, mesmo a gente imaginando que está tudo perdido, não. Bom, isso já é coisa de fé, disso, aquilo. Eu sou do tipo que gosta de orar de madrugada ainda. Dobro o joelho, oro pela nação, oro pelos amigos, oro porque Romanos 3,10, não é sequer um justo na terra. É. Então, eu não sou perfeito. Quem está muito próximo de mim sabe dos meus defeitos, sabe, não estou sendo aqui o santo, não. Talvez eu estou aqui, eu sou um mais defeituoso e pecador que estiverem me ouvindo. Porém, eu vejo a nação bem corrompida, bem, assim, aparente destruída, né? Corrupção, impostos, enfim, golpes, Muita coisa. muita coisa que... Mas não deixo de orar. E nessa, Deus um dia falou no meu coração que ele não está precisando fazer nada. Ele é o dono de tudo, tem o poder de todas as coisas, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Mas que as próprias pessoas envolvidas nessas falcatruas, nessas Corrupção, nessas coisas corrupções, todas aí, tudo, né? que irão colher do próprio veneno. Falei, meu Deus, que mistério é esse? E Deus é perfeito. As coisas, e tudo se cumpre. Impressionante. E tem se cumprido. Mas assim, eu creio que essa nação um dia vai andar no trilho. Se Deus quiser, e acho que você falou uma coisa muito importante, né, André? A gente, lógico, tem a função, o papel, né, democrático de ir, votar, participar, se a gente quer exigir algumas coisas, mas o principal é orar, né, cara? Orar pela Oração, nação, intercessão. orar pelas autoridades, né, cara? O povo Então, não acho que sabe o isso poder da intercessão. isso é muito importante, né? E a Bíblia fala, né? Orar por ente querido, por um irmão, é a coisa mais fácil para uma pessoa que você ama. Quero ver você dobrar o joelho e orar para o seu inimigo, para aquela pessoa que te faz mal, que te destrói. E você, Senhor, tende por misericórdia, vai lá, abençoe. É isso aí. Isso que eu quero. Não é simples, não é Não fácil, é mas é o simples, não. necessário e É é o quase que um necessário. mandamento, né, André? Se Você tá na dobrar Bíblia. e falar, gente, cure a cegueira desse pessoal que idolatra tal situação, que acredita que tem razão, não é, meu Deus. E é difícil orar. Mas Mas temos precisamos, que né? orar. Vamos vencer, em nome de Jesus. Amém. E aí, já deixa né, até imagino aí que será seu comentário, mas porque você é o cabeça de um projeto, né, até que social, e a gente tem aqui, cara, qual que é a importância, né, qual que é o papel da música na transformação social e política do nosso país? Porque você comentou antes aqui, né, André? Eu vejo que, cara, é uma necessidade, porque você falou assim, cara, tem lista de espera lá às vezes, já chegou a milhares de pessoas, hoje tem centenas de pessoas esperando. Eu acho que é o que a gente fala, né? Às vezes a gente enxerga a política só como coisa ruim. Não, os caras roubam, os caras não sei o quê, os caras não sei o quê. Mas, de repente, né, o que a gente sonha, uma política boa, a gente conseguiria fazer projetos maiores, abranger mais jovens, adolescentes, criança, e colocar dentro desses projetos, né, André? Porque, cara, é o que eu falo, a gente fala do esporte. Converso muito com o Jeff, presidente do Pulo. Cara, quantos meninos passou ali que de repente poderiam se desviar,
num caminho, ir para o caminho de droga, de furto, de roubo, e através do esporte, através de ficar 6, 7 anos naquele projeto, os princípios e valores, o cara endireitou, às vezes nem virou Amém. atleta de futsal que vai jogar ou de futebol de campo, mas o cara hoje trabalha, tem sua Trabalho. família, e a gente pode ver isso, né, André? E é assim com a música, cara. Sim, eu fico muito atento a isso. É, a esses longos 20 anos já de casa, lá dando aula, pude dar aula para mais de 1.500 pessoas que passaram por lá. Muitos seguiram, muitos já dão aula, eu fico sabendo. Parabéns, Deus abençoe. Muitos vão lá com uma atividade que eu quero, assim, rapidamente falar. É a única atividade, você estudar um instrumento, que todos os sentidos você consegue trabalhar ao mesmo tempo. Vocês viram tocando aqui, coordenação. Vocês eu estava ouvindo o que eu estava tocando, Audição. audição. Vendo o que eu estava ouvindo, o que eu estava tocando, visão. Cantando, fonação. E pensando, meu Deus, eu tenho compromisso daqui a pouco. Raciocínio. Tudo ao mesmo tempo. Então, estudar música não é tão simples. Previne problemas cognitivos, por exemplo, mal de Alzheimer. Quem estuda música vai envelhecer, porque você tá pondo, que nem eu sou esportista também, amo academia, né? Gosto muito de luta. Porém, mas a gente tem que treinar o cérebro também. Isso, para um bom profissional orientando os alunos, vai ajudar de fato a pessoa a ter raciocínio, concentração. Tive muitos alunos novos que os pais iam lá elogiar que as crianças iam mal na escola, não tinha concentração. Estava quase Hoje diagnosticado ainda, hein, André? com esse negócio de No dia de TDAH, que sei hoje. que. Não, era falta de concentração, tal tudo, porque hoje que essas mídias, celular, tudo, deixa muito disperso. Então as crianças passaram a ter muita concentração, sabe? Porque não tem como você pegar o instrumento, sentar e empurrar com a barriga. Não, você tem que concentrar para que haja coordenação, tato, para que o instrumento saia som, para que você descubra um acorde, uma nota. Então, isso favorece, você está exercitando. Dessa forma, estudar música ou se envolver com a música, educa. A disciplina, assim como esporte também, né? A pessoa tem que se cuidar, não pode se envolver em droga, bebida, vai prejudicar o rendimento no campo, seja qualquer esporte que for, né? Fisicamente. E a música, ela também dá isso, da disciplina. Poxa, eu tenho que ali horas, minutos, estudar, concentrar, ler, escrever, tocar, ouvir. Então, de fato, é muito, como se diz, benéfico para a vida toda. Que excelente, cara, excelente. E acho que as pessoas, o mundo, o Brasil, clama por isso, né, cara? Por projetos melhores no esporte, nessa parte de música, que as pessoas possam se envolver, de repente, na política, mas com esse objetivo de melhorar essas coisas, de poder abranger mais, né, mais pessoas dentro desses projetos que são essenciais. E aí, já partindo aí para a parte de esporte, André, para a gente, né, andar um pouquinho aí, cara, conta um pouco sua experiência. Tanto, né, nesse lado que nem você estava falando para mim, pô, a gente já foi tocar na concentração, né? A gente Sim. já fez um evento assim. Conta um pouquinho dessa experiência e da sua própria experiência, né, André? Se eu não me engano, você tentou jogar basquete, jogava ali, Vôlei, participava basquete, e não deixou de gostar, né? Que nem você falou agora. justo, Gosto de academia, gosto de. Porque é esporte. essencial para a saúde, né? Bom, primeiro foi privilégio, né? Por exemplo, o Roger mesmo, os times que ele chegava já deixava ele ali. Ele falou o nome, eu achei até engraçado na época, nas concentrações dele
se empregar e ter vamos falar, uma resenha, um churrasquinho, Isso. tal, tudo para reunir, para descontrair. Chamava a gente para tocar. Ele Tem uma ligação muito próxima, tem né? Futebol e música, futebol e música, então pagode, né? muitas vezes a gente ia lá tocar na concentração, ou as resenhas dos jogadores também. O falecido Fernandão, né, que é um dos fundadores do Contágio, um grupo que eu mais toco atualmente, também conhecia geral, Fernandão Soldado. E vira e mexe, a gente estava no Rio de Janeiro, ele conhecia o Deco, jogou no Fluminense, ele foi, como se diz, trabalhou com o Fabinho. Então era... E era que, assim, não tinha time, sabe? Nós somos aqui de Campinas, por exemplo, tem um carinho enorme pela Ponte. Parabéns pela Ponte, Pelo pela acesso, pela conquista, conquista, pela né, cara? subida. Ó, nação petipretana, tá de parabéns. O time merece. Mas assim, a gente tocava pessoal do Fluminense, a gente tocou pessoal de São Paulo, pessoal do Corinthians, Que legal, cara. pessoal do Palmeiras, e Fluminense era mais, não sei, porque eu tinha o Deco quando ele veio do Barcelona, Sim, sim. e ele amava o Fernandão e gostava demais da patucada do Contágio e tal, tudo. Então, tanto é que ele conseguiu, ele falou assim, ó, eu sou péssimo em empresariar, mas eu conheço geral, eu vou indicar vocês, Pô, porque e o homem falando. então, por exemplo, tinha um projeto que era toda terça-feira no Rei do Bacalhau, o mesmo dono lá no Rio de Janeiro, era o dono do Barra Music. Ele assim, ó, tem um grupo aí meu, bota toda terça-feira aí. Vai a gente toda terça-feira sair daqui de Campinas, ir pro Rio de Janeiro. Aí lá a gente tocava junto com Revelação, com Bom Gosto, com Raça Negra. Nosso horário sempre era das 11h30 a 1h, depois da madrugada. Saía a gente, os grupos que estavam em evidência, subia o Bom Gosto, Revelação, enfim, lá no Rio de Janeiro. Então, que experiência incrível. Só que assim, nessa época eu fazia faculdade, olha quantas vezes dormia, Dormia nossa, na na sala. sala. Mais uma experiência incrível. Aniversário de familiar de jogador, saia daqui, ia pra lá. Nossa, indicavam nós, de repente, para ir Goiânia. E era tudo em cima da hora. Ô, amanhã vamos para Goiânia. Mas que jeito, meu Deus. Umas coisas aí, Vambora. aeroporto. Então, foi um privilégio, sabe? E até hoje ocorre isso. Até hoje. Tocamos na concentração da Ponte um dia antes. Olha Tava aí, cara. todas essas torcidas lá e a gente lá, uma concentração, né? E Ah, deu sorte de bênçãos que, né? Mas assim, o esporte é muito chamativo. A música entra em qualquer lugar, né? A gente, desde da alegria até a tristeza, tá lá tocando, né? Tem que ter um fundinho musical. E é sempre um privilégio. ô André, e aí a gente, né, já tá aqui meio que partindo pro fim, mas se você puder mais uma, lembra uma aí assim que tem a ver com futebol, tem a que ver tem com a ver com futebol? esse momento, o ambiente de futebol. Na verdade, eu pensei em uma aqui, que eu fiz, eu tenho essa música faz tempo, eu não gravei, não passei para ninguém, mas uma música que assim bateu uma inspiração, eu fiz ela, escrevi rapidinho, tá com pré-arranjo aqui, até vou ver se eu consigo lembrar da letra toda, mas é uma música que tem a ver, assim, sabe? Até com o lance da conversão, ou de uma fase ruim para uma fase boa, ver essa letra na cabeça e eu Manda bala, manda bala. pude escrever ela. Vou tentar lembrar aqui, jeitinho brasileiro, né? Que a gente, graças a Deus, nascemos aqui no Brasil, a gente nasceu no Brasil e a gente tem esse privilégio de ter O improviso e esse swing, essas swing coisas. Dessa vez eu modificarei que vou dizer pra minha vida fortalecer.
para serem realizadas, que bendita a vida com amor, estender a mão a todos que precisam, são carentes, e os que não precisam são contentes. Então, graças a Deus, graças a Deus, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por todas as vitórias e conquistas que Ele deu pra nós e dá pra nós o dom pra cantar, o dom de compor, o som pra tocar. Meu Deus é amor, o dom pra cantar, o dom de compor, o som pra tocar. Meu Deus é amor. Que isso, Dá até velho. pra interagir, vou Ó. pedir pro pessoal aí, todo mundo falar graças a Deus, tá? Vou cantar o refrão de novo, vocês falam assim, graças a Deus. Eu falo, o dom de cantar, vocês falam, graças a Deus. Fala aí, amor, também. Bora. Agradecer a presença da minha namorada Ilustríssima. Fabiane, É isso aí. diretamente de Jaguariúna. Ó, terra boa. O dom pra cantar, Graças a Deus. o dom de compor, Graças Fala a aí, Bruno. Deus. o som pra tocar. Fala, amor. Graças a Deus. Meu Deus é amor. De novo, hein, ó. O dom pra cantar, Graças a Deus. o dom de compor, Graças a Deus. o som pra tocar. Graças a Deus. Meu Deus é amor. Que isso, Isso aí. cara, você Graças patenteou a já Deus. essa música. Você Nada. vai pondo aqui, ó. Vou O pôr aí. pessoal vai ver agora aí, ó. Aí, mano, ó, O o que é pessoal de vê. Deus não queira mexer, hein? O que é de O- Deus não queira A mexer. turma vê aí e depois já nós vamos estar vendo cantando por aí. Já registra essa música aí que vai dar certo. Amém. André, partindo pro final, cara, privilégio enorme. É o que eu falei, a essência desse programa, cara. As pessoas às vezes falam, tem que levar o fulano, tem que levar o ciclano. Cara, eu fiz isso com a essência de levar os meus amigos, as pessoas que Amém. participaram da minha vida, entendeu? Nesse decorrer dos meus 43 anos. Cara, você é um cara que sempre esteve junto com a gente, que nem eu falei, na mocidade, sempre, né, batendo esse papo com a gente vendo esse dom de Deus, cara. A gente fala, o Amém. Espiga vai tocar, cara, é Amém. coisa boa. E a gente sempre conversando. Se a gente ficar aqui, eu falo pro pessoal, todo mundo que eu trouxe até hoje, André, a gente tenta fazer 1 hora, né, para não mas estender capa, muito, a hora mas vai que- passando, né? E olha que a gente, né, corta ainda uns assuntos, porque se a gente for falar das brincadeiras, Ixi. da época de apelido, pouca gente Puxa. sabe, mas você é sarrista, Oi, colocava Lambico. apelido em todo mundo. Chico. Não, um pouquinho. Alô, te amo, Chico. Olha, só pelo. Olha lá, Pedro. Vai, tudo. Fala um do Roger aí. Fala, ele tá vendo, ele tá Rojão, vendo. será que eu posso? Qual- Ele fala, outro dia ele pode, falou, pode. Rojão, Xirra, Banguela. Pessoal, Roger, olha Olha lá, só. tá vendo? Como você... Pelo. Fala do pelo. Poxa, ó. Lango. Lango. Aí, Aquele tá vendo? monstrinho do soquinho. Ó, e aí Todo vai. mundo tinha Tem, apelido, né, todo André? mundo. Mas você vê que infância é boa, né, cara? Hoje eu Excelente, vejo, graças a Deus. assim, a gente era uma pancada de molecada, né, cara? Brincando, conversando, ficava até tarde ali na rua, em frente Verdade. de casa, batendo papo. E infância que marcou, né? Infância marcou. boa demais. E todos estão bem. Graças a Deus. Olha, Filipinho, vamos lembrar Pô, aqui, tá Filipinho. louco. Ó, Parabéns pela carreira aí, Filipinho. motivação, cara. Motivação. Grupo dos meninos. Eu vou Alô, trazer os meninos Felipe aqui, Caveira, cara. Caveirinha. Caveira. Quem mais? Pato Felipinho, Rouco. Pato.
Até que, enfim, tá profissionalmente tocando aí violão, mandando violão, cavaco. O Pato olha. sempre assiste, sempre comenta. Sim. Ah, e fazia uma pergunta aqui, para não passar batido, que depois ele me cobra. Do Fabião. Fabião, meu primo, Fabião. Madureira. Ele falou assim, pergunta aí pro André, cara, porque o André já recebeu uns convites com cachê bom para tocar um sertanejo, mas por que que ele não vai? É por causa do amor ao samba? Ele falou desse jeitinho, escreveu aqui, ó. Sim, a gente tem como se diz, um carinho enorme pela música brasileira. O sertanejo não deixa de ser brasileiro, né? E é pela também agenda, porque teve uma amigos saem na segunda, volta na outra segunda, quando volta, né? Fica muito tempo fora de casa, viagens e tal, porque abrange muito interior, muitas festas, Viaja né? muito, né? Os caras fazem Muitas... show todo dia Isso. praticamente, né? E eu até pelo fato de ter CLT, meu trabalho como professor, não dá para estar acompanhando. A rítmica, eu ouço sertanejo, sim, algumas boas qualidades, falando até da parte que ficou um pouco meio muita palavra, muito assim. Para violonista, no caso meu, assim, que eu tive muita influência do jazz, aí atualmente formado também em música clássica, o sertanejo pro violão, aí eu teria que me adaptar para violão de aço, até o nylon dá mais para alguns gêneros, mas ficou muito poucos acordes, a gente que gosta desse desafio de pôr adissonantes, essas coisas, então não parti muito para esse lado. Entendi. Talvez entendi. eu ia tocar meio assim, não ia estar. Muitos que já vestem essa camisa e gostam, são tops. Aí é como você diz, ninguém vai tirar o lugar de ninguém. Não é nem tanto pelo dinheiro, pelo cachê, né? Mas eu vejo que é mais até pela satisfação mesmo, né? Que Satisfação essa foi sua raiz, né? O sim, samba, sim, o sim, pagode, a gente sabe que tem as é, diferenças técnicas aí de sim, samba e pagode, sim. mas isso foi sua raiz, né? Mas parabéns por todos os artistas aí desse ramo, viu? Vocês estão. Até os músicos meus que eu conheço, amigos que estão nesse ramo aí, viajando no Brasil, até o exterior. Que Deus abençoe e continue aí dando força, sabedoria e prosperidade aí nesse ramo, viu? Vocês estão de parabéns. André, e aí, pra gente ir fechando aqui, duas perguntas, na verdade, uma pergunta e um comentário. Você ainda tem sonho na música, assim? Qual que é o seu maior sonho na música? Ontem eu fui entrevistado aí por um pessoal, tenho sim, mas até falaram algum sonho ou o meu sonho era tocar uma música de Djavan, do lado dele, eu e ele fazendo alguma coisa lá, cantando, eu no violão, sabe? Tá, que E que legal. seja dele, a obra dele, porque Uma maravilhoso, referência, né? ímpar, Que Djavan bacana, é cara. Aí, ímpar. tá vendo? Rítmica, harmônica e melódica, ímpar, Djavan. Top, top. E aí, cara, agora, na verdade, é um comentário aí que a gente pede para você, a gente pede para todos os nossos convidados. Deixar, eu sei que, né, muitos jovens, né, assistem o nosso programa, e aí deixar uma mensagem, cara, para esses jovens aí, uma mensagem de esperança, para aqueles também que estão iniciando na música, que querem a música, como. Deixa uma mensagem de esperança aí pro pessoal que está te assistindo. Nunca desista, persevere, dá o seu melhor, não se importa com os obstáculos, tem adversidades, que o desânimo seja como fortalecimento para você no dia seguinte acordar com um ânimo e enfrentar. Porque, e tudo que for fazer, faça com o seu melhor. Espiga aqui do violão, professor, eu estudo nutrição, estou no 3º ano, sou massoterapeuta, lutador, amo o esporte e, em primeiro lugar de tudo, Deus. Bota Deus, está em Provérbios. Tudo será bem sucedido. Bota Deus em primeiro lugar. É isso aí. A Bíblia fala sobre isso, né, cara? Tudo que for fazer, faça com ânimo, com toda a força que vai dar certo. Vai dar Coloca Deus certo. na frente. André,
muito obrigado, cara. Que satisfação. Eu Eu que te chamo de agradeço. André, né? Você é o Spig e eu te chamo de André desde, né? Assim, desde a nascença. Desde E, quando... cara, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Você sabe que você tem um admirador e um intercessor, que você Amém. possa continuar na Amém. sua jornada aí, tá bom? A gente se encontrando, falando, batendo papo, que Deus te abençoe sempre, você, sua família, e a gente não pode deixar de pedir para você terminar aí com a gente, se for possível, não sei, aquarela, que você tocou um pouquinho, Só um pra pedacinho, gente tá, terminar pessoal? um pouquinho. Nossa, será que eu vou lembrar? Ai, ai, ai. Olha lá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5, 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis e torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se o menino caminha, caminhando chega no muro. E aí logo em frente a esperar pela gente o futuro está. O futuro é uma só nave que tentamos pilotar. Não tem... Eu não lembro. Nem tem hora de chegar sem pedir licença, mudar nossa vida e depois convida ir ou chorar. E aí vai eu. Cara. Faz muito tempo. Essa Aqui, ó, merece a nossa Valeu, palmas, gente. tá bom? Valeu. Deus abençoe mais uma vez. Gente, terminando aqui mais um Discute Sim podcast. Acompanhe os cortes lá no Instagram e depois a gente solta na íntegra lá no YouTube, tá bom? Já dá uma força pra gente lá, se inscreve no canal do YouTube. Tá ficando top, o programa tá bom demais, muito conteúdo. Assistam nossos programas lá. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu, gente. Deus abençoe. Agradecendo ao Bruno, Gustavo e a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de todos. Valeu!